Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciando hoje, dia 29 de setembro, a nossa aula de matemática, tá? Hoje nós vamos trabalhar com um livro e vamos ver um conteúdo novo sobre tabela e gráfico, tá? Eu vou fazer um exercício de cada conteúdo para eu explicando para vocês aos poucos, tá bom? Talvez vocês já tenham visto isso, mas nós vamos até provavelmente no primeiro ano, mas de uma forma mais simples, mas a gente vai entrar mais a fundo agora, tá? Eu deixei lá no Facebook um resumo pequenininho sobre o conteúdo de hoje, para vocês entenderem melhor, tá bom? Nós vamos trabalhar na página 138, 139 e 140 o conteúdo relacionado à tabela, tá? Já na página 141 e 142, nós vamos falar sobre os gráficos, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer um exercício com vocês sobre tabela e aí eu vou explicando para vocês, tá bom? Então vamos lá. Na página 138, a gente tem essa tabela aqui, ó. Tá? De um lado, numa coluna, a gente tem as frutas, né? Algumas frutas aqui, banana, laranja, maçã, melancia e morango. E na outra coluna, a quantidade de alunos que preferem cada tipo dessas frutas aqui. Então vamos lá. Banana, 5 alunos preferem banana. Laranja, 10 alunos preferem laranja. Maçã, 6 alunos. Melancia, 4 e morango, somente 3 alunos, tá? Então vamos lá. Número 1, a professora Valéria fez uma pesquisa com os alunos do segundo ano C, para saber quais são as frutas preferidas por eles. Depois ela organizou os dados coletados numa tabela. Primeiro, ela pegou um pedacinho de papel, colocou os tipos de frutas que os alunos preferiam e depois foi colocando palitinhos assim. Banana, 3 palitinhos, assim, né? Banana. Ela foi botando assim, 3 palitinhos. Primeiro ela fez um rascunho e depois ela construiu uma tabela mais arrumadinha com os tipos de fruta e a quantidade de alunos que preferiam cada uma delas, tá? Então a gente tem até aqui, ó. A gente tem um rascunho que ela fez, ó, o rascunho que ela fez, né, os tracinhos, e depois ela organizou aqui numa tabela. Então vamos lá. Letra A. Qual fruta recebeu mais votos? Então a gente tem aqui banana 5, laranja 10, maçã 6, melancia 4 e morango 3. Olhando para a tabela, qual é que tem maior quantidade? É a laranja. Então a laranja recebeu mais votos. Quantos votos essa fruta recebeu? Aí vocês vão colocar lá, 10, né? Quantos alunos preferem banana? Vocês vão lá para a tabela e vão olhar a quantidade de alunos que preferem a fruta, a banana. Aí vocês vão colocar lá, 5. Quantos alunos estudam nessa turma? Gente, se aqui na tabela a gente tem a quantidade de alunos, o que a gente vai fazer para descobrir quantos alunos tem na turma? A pesquisa não foi na turma do segundo ano C? Ela fez com cada aluno? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão somar essa quantidade de alunos. 5 mais 10, mais 6, mais 4, mais 3, tá? E aí, a gente vai descobrir que nessa turma tem 28 alunos, tá? Então, o que a gente vai aprender aqui com esse conteúdo
com essa matéria nova de tabelas, tá? O que a gente precisa fazer? Observar bastante, né? Cada detalhezinho para vocês poderem conseguir interpretar, né? Respondendo as perguntas, tá? Letra D. Você costuma comer frutas? Aí já é uma resposta pessoal, sim ou não, e qual é a sua preferida, tá? Não precisa colocar as que tem aqui, tá? Se forem outros tipos de frutas, vocês colocam aí, é uma resposta pessoal. Então eu usei esse exemplo para mostrar para vocês como a gente começa a usar a tabela, tá bom? E aí vocês vão fazer a página 139 e a 140, que é o mesmo modelinho, tá? Gente, outra coisa que eu vou falar para vocês, não façam a letra D, tá bom? Não é para fazer a letra D. Façam a pesquisa em sua sala de aula e verifique qual é o tipo de moradia de seus colegas. Use o quadro abaixo para registrar da maneira que preferir os dados que você coletar. Então, não é para fazer a letra C, tá bom? Eu vou colocar lá no Facebook e no WhatsApp. Letra C da página 139 não é para fazer. Então, nós vimos a tabela, agora nós vamos para o gráfico, tá? O gráfico é um pouquinho diferente. Nós temos essa seta aqui, que registra a quantidade vendida de brinquedos. E aqui embaixo, os tipos de brinquedos, tá? O gráfico, existem vários tipos de gráfico, tá? Mas a gente vai trabalhar com esse modelo aqui de gráfico, tá bom? Então, vamos lá para a página 141. Eu vou apagar aqui para vocês não se confundirem. Então, vamos lá. Nós temos aqui, eu não desenhei o gráfico exatamente com a quantidade de brinquedos que tem na página 141. Eu só peguei o que a gente vai usar aqui para poder responder, as perguntas. Então, vamos lá. Gilberto registrou a quantidade de brinquedos vendidos por ele em um dia na semana. Então, primeiro ele fez um rascunho, o Gilberto fez um rascunho aqui, tá? Com os tracinhos, né? Tá vendo que ele fez uns quadradinhos, né? Tem os tipos de brinquedo aqui, bola de futebol. Primeiro ele fez um rascunho, tem boneca, pipa e urso. Aí ele viu a quantidade, foi marcando na semana a quantidade de brinquedos que foram vendidos. Bola de futebol, 7, boneca foram 5, né? Não, 4, desculpa. Pipa foram 3 e urso de pelúcia 2, tá? Então, ele registrou primeiro para depois colocar no gráfico. Reparem aí que tem também uma tabela, tá? Ele também usou a tabela e depois passou essa quantidade para o gráfico. Então, primeiro ele fez um rascunho, depois uma tabela e depois um gráfico, tá? Então, vamos lá. Aí, observando o gráfico, a gente vai ver que na bola de futebol, esse topo aqui está registrando o número 7, tá? Aqui, ó. Essa colunazinha aqui está registrando o número 7, está batendo no número 7. Já a boneca está batendo no número 4, então são 4 bonecas que foram vendidas. Na pipa, está registrando o número 3, quantidade de pipas que foram vendidas. E no urso,
está batendo no número 2 aí no gráfico a quantidade de ursos que foram vendidos. Então, uma seta aqui embaixo, a gente está colocando o tipo de brinquedo e aqui em cima a quantidade vendida, tá? Então, observando também igual a tabela, a gente tem que observar bastante, tá? Para vocês poderem conseguir responder. Então, vamos lá. Qual foi o brinquedo mais vendido, gente? Aqui, ó, a bola de futebol, tem a maior quantidade. Quantas bonecas Gilberto vendeu nesse dia? Quantas bonecas ele vendeu? 4 bonequinhas, né? Então, a maior quantidade de brinquedos vendido foi a bola de futebol. Nesse dia, ele vendeu 4 bonecas. Ah, tá, em um dia na semana, né? E aí, no total, quantos brinquedos Gilberto vendeu nesse dia, tá? Então, nesse dia aqui, ó, veio até o dia do meu aniversário, ó. Aqui tá dizendo dia, ó. Brinquedos vendidos no dia 2 de julho de 2019. Tá vendo aqui? Então, nesse dia, vocês vão fazer o quê? Se ele tá pedindo total, vocês vão somar 7 mais 4, mais 3, mais 2, tá? Que dá 16. Então, neste dia 2 de julho, o Gilberto vendeu 16 brinquedos, tá bom? Esses gráficos a gente vai ver mais assim, a fundo. Eu vou passar exercícios com a tabela, com o gráfico, para a gente poder ir fixando, né? Mas se vocês observarem bem, vocês conseguem responder tranquilamente as perguntas, tá? Não é nada difícil o gráfico agora de vocês analisarem. Esse gráfico aqui é simples, mas existem gráficos um pouquinho mais complicados, tá bom? E esse exercício também foi mais tranquilo porque também tem a tabela, que aí ajuda, a tabela com a quantidade. Tem a tabela e o gráfico. Duas formas para vocês poderem responder de uma maneira melhor, né? Facilita melhor a vocês a responderem as perguntas, tá bom? Então, nós vamos encerrando a nossa aula de matemática por aqui. Vimos essa matéria nova, tabela e gráfico, tá? Tem lá no Facebook e no WhatsApp o nosso material, né? O nosso resumo, que eu fiz um resumo bem pequenininho, que aí talvez também tenha 2 exemplos, né? Tem um exemplo de uma tabela e um exemplo de um gráfico, que aí pode ser que ajude também vocês um pouquinho mais, tá bom? Então, eu vou encerrando a aula de hoje por aqui de matemática. Tia Isabel, desejo um excelente dia para vocês, tá bom? Até amanhã, um grande beijo.